Vamos conversar, é uma conversinha de amigas sobre florais. Então, bom dia, pessoal. Eu espero que vocês estejam tendo um dia muito bom nesse domingo. Eu sou Mariângela Araújo, terapeuta floral, e participo do coletivo de cogestão das essências florais Filhas de Gaia. E quem está compartilhando a tela comigo, fora o meu eu superior, é a Lisete de Paula, e eu vou deixar ela se apresentar. Bom, como ela já disse, meu nome é Lisete de Paula, sou terapeuta floral, também há muitos anos. Atualmente sou presidente da Rio Flor, que é a Associação de Terapeutas Florais do Estado do Rio de Janeiro. E estou com muito orgulho de estar aqui falando com a Mariângela, muito querida, de muito tempo, amigas de muito tempo, né? E especialmente falando sobre os florais Filhas de Gaia, que eu trabalho com eles já há muito, muito tempo mesmo. Inclusive, eu fui representante das Filhas de Gaia durante muitos anos no Rio de Janeiro. Então, é um prazer estar aqui. Um bom domingo para todos e espero que a nossa conversa seja proveitosa e que agrade a todos. Sim, seja. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, a gente tinha conversado antes, você tinha me falado que você fez o uso de compostos no trabalho social. Você pode contar para a gente? Posso. Antes de falar disso, eu queria falar uma coisinha que para mim foi muito importante, que é o que os florais Filhas de Gaia, a proposta que os florais Filhas de Gaia têm, e que, para mim, é a proposta para a terapia floral, para os florais, né? Que é realmente um cuidado com a alma, não é? É muito mais do que tomar um floralzinho, como se fala, vou tomar um floralzinho, não é? Para aliviar determinadas situações. Ele faz isso também, mas não é esse o propósito. O propósito é uma transformação, é uma busca de um crescimento, de uma transformação. E me lembro que há 3 anos atrás, 2 anos e meio, sei lá, eu fui a Portugal visitar minha filha, que estava morando, graças a Deus voltou, e encontrei com a Maria Grilo, lá em Lisboa. E a gente sentou para conversar, e ela me disse uma coisa que para mim foi muito, muito importante. Eu tinha escrito num caderninho lá que eu tenho uma frase que é de um cineasta polonês que fez uma trilogia das cores, Kiełowski. E ele fez 3 filmes, o primeiro foi A Liberdade é Azul, o segundo A Igualdade é Branca e o terceiro A Fraternidade é Vermelha. E a frase dele que eu anotei era que o que resgataria a humanidade seria a fraternidade. Nesse encontro com a Maria Grilo, ela disse uma outra coisa. Nós nem falamos disso. Eu tinha lá isso anotadinho, carregando isso no meu coração, né? E ela diz o seguinte: a fraternidade não dá mais conta de como está a humanidade. A única coisa que pode salvar a humanidade é a compaixão. E isso ficou como um norte para mim, né? Eu acho que é isso mesmo. O que nos resgata ou resgatará será a compaixão. E a compaixão, ela tem até um composto, compaixão, muito poderoso. E eu acho que nesse momento em que a gente vive coisas tão dramáticas no mundo inteiro, né? Já tendo ultrapassado 100 mil mortes pela Covid no Brasil, quer dizer, é uma tristeza, é um luto, é muito forte isso. Sobre o que é a compaixão, eu acho que é profundo, não é simples, porque a compaixão está até acima do amor. A compaixão, ela
avança, ela vai mais adiante, né? E, então, eu queria começar com isso, porque isso me marcou muito naquele momento, e apesar de eu usar o floral, de eu prescrever, né, indicar para as pessoas, ele ficou mais presente e a questão da compaixão ficou mais presente também na minha vida. Então, era isso que eu queria dizer. E aí, eu tinha combinado com a Mariângela de falar um pouquinho dos compostos, que eu me encantei demais com os compostos quando eu conheci. E em 2008, eu, na época, também fui presidente da Rio Flor, e nós, na Rio Flor, uma pessoa me convidou. Ela fazia um trabalho nas aldeias infantis SOS, que é uma ONG austríaca que está no Brasil em, sei lá, muitas cidades e estados. E no Rio de Janeiro, também estava há muito tempo, e essa moça, ela era coaching, e ela trabalhava como voluntária lá. E nós fizemos o curso de florais, ela fez comigo, e ela falou, Lisete, não quer levar os florais lá para aquelas crianças, elas precisam tanto? Eu falei, vamos lá, fazer um projeto. Então, fizemos um projeto chamado Gotas de Bênçãos, apoiado pela Rio Flor, e em julho de 2008 nós começamos um atendimento, e eram casas com mães sociais. Aliás, um projeto incrível, que é um projeto do Oscar Niemeyer no Itanhangá, que eu acho até que eles fecharam, porque depois houveram algumas mudanças, né? E naquele momento que a gente começou esse trabalho, tinha ocupado, lá tinha umas 12 casas, bem no morro, assim, um projeto lindo, com um espaço comunitário, com área administrativa, e as casas com as mães sociais, e elas podiam ter em casa até, acho que 8 crianças entre 2 anos e 18 anos, porque quando completava 18 anos tinha que ir embora, tinha que sair. Esse trabalho foi um trabalho muito incrível, e durante 2 anos e meio, a cada 15 dias, né, eu ia lá, depois entrou uma outra... Passaram 2 ou 3 meninas que faziam um curso com a gente, e a Rosângela Teixeira também ficou por 2 anos lá, né? A gente ia em dias diferentes, tinha as casas que ela atendia, as casas que eu atendia, e alguns, enfim, era um sistema que 2 anos e meio depois, por mudança da lei, acabou. Não era mais mãe social, virou abrigo, as crianças ficavam lá como qualquer abrigo para crianças carentes, em que botava as crianças lá e alguém depois deslocava, tirava daqui, botava para outro lugar. Não sei como está hoje, só tem em Jacarepaguá, parece. Mas naquele momento era muito importante. Cada casa era uma casa com mãe. Uma e aquelas família, mulheres, era a mãe e aqueles filhos, que alguns ficaram lá, de uma menina que chegou lá acho que com 4 anos, 4 ou 5 anos, quando eu comecei a atender, ela estava com 15 anos. Então, ela estava 10 anos quase lá, né, 11 anos. Então, aquela mulher era mesmo a mãe que ela pôde conhecer, né? Então, assim, algumas histórias muito interessantes. Bom, lá nós atendíamos com os florais de Bach, que a gente recebeu uma doação da Healing Herbs, com os florais compostos de Filhos de Gaia, doação de Maria Grilo, e com os florais também, alguns compostos solares, doação da Célia Gouveia. Então, a gente trabalhava com esses 3 sistemas, mas aquele que pegava mesmo era Filhos de Gaia, porque uma das coisas que me encanta no sistema, primeiro, foi esse trabalho incrível criado pela Maria com os compostos, para um trabalho que hoje pode ser para qualquer pessoa, para qualquer criança, mas naquele momento que ela criou,
era para um trabalho do tipo que a gente estava fazendo lá, né? Um cuidado com aquelas crianças, adolescentes, né? Em estado, né, de risco, na verdade, né? São crianças em estado de risco mesmo. Então, e o outro aspecto também do trabalho da Maria, que eu gosto muito, das Filhas de Gaia, é a questão do resgate do feminino, né? O feminino ferido. Então, eu não conheço nenhum sistema que trabalhe tão profundamente as questões do feminino e na profundidade e no entendimento do que é a ferida profunda no feminino, né? Então, são esses dois aspectos do sistema que eu gosto muito. Claro, os florais também, tem para o masculino, enfim, tem para todas as situações, mas esses são dois aspectos que eu acho super importantes e que é como eu mais uso. Então, tem uma historinha lá do atendimento, lá daquelas crianças, né? Porque lá a gente tratava da seguinte maneira: as crianças a gente preparava os florais. Os adolescentes, na maioria das vezes, eles não queriam tomar o floral, né? Então, era só se eles quisessem. A mãe social tomava o floral. E a gente fazia um floral que era... tinha sempre o fraternidade para colocar no arroz. Então, era avisado para os adolescentes: olha só, se você não quiser tomar o floral, não come arroz, tá bom? Se for comer arroz, tem floral dentro. Então, fazer o quê, né? Você vai ter que tomar, né? E era uma forma. A gente usava spray, né, para casa. E, de vez em quando, um adolescente resolvia aceitar tomar um floral durante um tempo, né? Mas os pequenininhos, né, que eram assim... E os pequenininhos, né, tadinhos, né, chegavam lá muito, muito novinhos, né? Então, tem a história de um garotinho, entre 3 e 4 anos. Eu tinha chegado naqueles dias, eu já estava lá há algum tempo atendendo, aí a mãe falou: ai, esse daqui chegou, mas está com uma tosse, ele está quase com uma bronquite. Aí entrou um outro da mesma idade que fica imitando, aí os dois tossindo. Um realmente estava com problemas, o outro imitava porque queria atenção, já que um estava tendo atenção, ele queria também. E aí, né, o primeiro floral, e ele dizia uma coisa muito interessante, que ele dizia assim: eu quero um casal. Ele queria que uma família o adotasse, ele queria um pai e uma mãe. Eu quero um casal. Mas vai vir, pode ficar tranquilo que vai vir o casal. Então, o primeiro floral que eu dei, desculpa, dos compostos, foi borboleta. E ele tomou borboleta, os dois tomaram. 15 dias depois não tinha tosse, não tinha mais nada, tá? Mas a tosse tinha passado, eles começaram a ficar ótimos. Então, ele tomou durante um mês borboleta e depois eu dei o aconchego. Em 2 meses, eu ia a cada 15 dias. E ele falava toda vez: eu quero um casal. Aí, no segundo mês, né, quando eu estava lá, eu perguntei: onde é que ele está? Hoje apareceu um casal e ele foi visitar esse casal. Que legal. Olha que incrível, né? E aí, quando voltou, ele ficou mais uns 3 meses, enquanto rolava toda a questão da adoção, e ele dizia: encontrei o meu casal, na maior alegria, na maior felicidade. E, para mim, ele continuou tomando o aconchego. Para mim, o desejo dele, com o floral, trabalhando internamente, dando aquele aconchego mesmo, né, para ele, abriu a possibilidade, né,
de receber essa bênção, essa graça, né, que ele tanto queria de ser adotado. Né? É muito impressionante, porque a gente atira no que a gente vê, mas a gente acerta muito além do que a gente não está enxergando, não é? Muito além. E eu me lembro de uma coisa que a Maria Grillo contava nos cursos dela, logo lá, quando ela criou esse sistema, que ela trabalhou com a Mavis, lá em Recife, né? E uma história que eu nunca esqueci, de uma criança, porque o centro onde ela desenvolveu esse trabalho ali para aquelas pessoas, que era da prefeitura, né? Era um centro que, num lugar muito pobre, em que as crianças muito desnutridas, elas iam para esse lugar para serem nutridas, né? Para elas não morrerem de desnutrição. Uma área muito pobre, né? Palafita, sei lá, muito lá em Recife. E ela conta a história de uma criança pequena, não sei se 2, 3 anos, porque era uma creche, em que essa criança vinha totalmente desnutrida, totalmente. E aí começaram com o trabalho com florais, mas tinha uma época que eu acho que era férias, que elas ficavam em casa e depois voltavam. E toda vez que as crianças iam para casa para voltar, elas voltavam desnutridas. E essa criança, parece que o floral foi tão forte para ela que ela voltava para casa com as mesmas condições. Quando voltava, não estava desnutrida, ela estava bem. E um tempo depois, ela foi colocada para adoção, e um tempo depois ela foi adotada. Então, assim, para mim fica muito como o floral abre caminhos, né? Porque se melhora internamente, se retoma a alegria de viver, né? Você não está mais com aquela carência, se você está sendo nutrido emocionalmente, né? O universo, ele prepara os caminhos e abre para aquilo que é necessário. Então, isso é muito, muito incrível. Isso foi assim E uma outra menina lá também, nossa, eu tenho uma pilha assim, nunca escrevi, devia escrever isso, ficou guardado lá. 2 anos e meio atendendo, né? É muito tempo. E essa menina que eu falei, né, que ela foi com 4 anos, né, eu fiquei assim apaixonada por ela, era uma garota assim muito viva, mas com uma tristeza muito profunda, né, muito profunda. Ela, aos 4 anos de idade, ela assistiu o pai matar a mãe. Nossa. E ela tinha uma coisa de que ela era culpada, né? Ela era culpada, quer dizer, ela fez alguma coisa de errado que o pai, né? Então foi um trabalho assim muito forte com ela, muito poderoso, muita quaresmeira roxa, muita chamego, porque ela precisava demais do chamego, né? E ela acabou. Eu estava dando um curso próximo lá, um curso de florais de bar, e aí eu ofereci, se ela não queria fazer o curso, porque aí ela poderia ajudar ali na aldeia, né? Quando eu não estivesse, ela estava com os florais lá, ela podia ir lá e ajudar, florais de bar, pelo menos, né? E ela acabou fazendo o curso, e quando a gente saiu de lá, 2 anos e meio depois, 6 meses depois ela teve que sair, né? Ela completou 18 anos e ela teve que sair. Eu tive notícias dela por um tempinho, mas ela conseguiu olhar para a vida um pouco diferente. Eu não sei o que aconteceu com ela dali para frente, mas esses florais foram muito importantes para ela, né? Esses compostos, né? Tinha também muita raiva, né? Essa restauração de uma situação dessa leva muito tempo. Muito tempo. E muito difícil, né? É um trabalho extremamente desafiador para que a gente possa fazer alguma coisa por aquele outro ser, né?
exatamente. O que acontece, né, Maria Ângela, é que a nossa atuação, quando a gente está no trabalho social, ela tem muitas limitações, né? E, no nosso caso, por exemplo, o trabalho teve que terminar porque mudou a lei e trocaram o superintendente. Aí a mulher que entrou olhou para aquilo e falou: o que é isso? Isso aí, resultado. Tivemos que encerrar um trabalho que tinha ajudado incrivelmente as mães e muitas crianças, né? Tem uma outra história também muito interessante. 2 garotos, irmãos. O dia que eu cheguei lá, que eu estava explicando o que era, se eles queriam tomar o floral, aí eles perguntaram assim, um deles: olha aqui, eu quero saber se isso aí que você está dando, se ele faz a gente ficar mais inteligente. Aí eu falei: você não é inteligente, não? Ele falou: eu acho que eu não sou muito inteligente, não, eu estou com um problema na escola. Isso era no meio do ano, né? Eu não estou bem, não, e ele também não está, não. Eu não sei se eles eram gêmeos, ou uma diferença muito pequena de idade, os dois. E a mãe social falou: olha, realmente as notas estão péssimas, eles não sei se eles não estão estudando, mas não sei qual é. E aí falei: não, vamos lá, não, vamos ver, tem coisas que ajudam, né? Ficar mais atento, né? Ficar mais concentrado, né? Porque parece que vocês são muito assim, né? Muito voadores, né? Aí começamos um trabalho, né? Arco-íris foi um dos florais, né? Junto com os de bar, que vão lá e ajudam também, né? Então, eu fiquei o meio ano todinho. Quando foi no final do ano, eu fui lá, num dos dias que eu fui lá, eles vieram todos felizes. Passamos! Esse floral faz mesmo a gente ficar inteligente. Que delícia! Foi uma experiência muito linda, muito boa. Pena que foi por um curto tempo. Mas, enfim, a gente vai tentando, né? Uhum. E a questão do floral com a criança é que as crianças respondem muito mais rápido do que os adultos, né? Então, às vezes, um trabalho de poucos meses, a gente vê um resultado incrível. Pois é. Ainda não estão assim tão cristalizados, com as questões tão cristalizadas como nós, né? Os adultos, eles vão cristalizando e aí é muito mais... E tem questões, às vezes, lá de fundo, tem que voltar lá de novo, pai e mãe, né? E trabalhando isso, né? Verdade. Que é o caso daquela moça que eu falei, que eu ia falar de um caso fora disso, né? Que tem a ver com a questão do feminino, né? Do profundo mesmo. Essa moça, uns 40 anos, né? Muito ativa, muito... E quando me procurou por questões de relacionamento. Não deu certo, sempre está errado, nunca consigo. E aí a gente começou a trabalhar como é que era ela, né? Como é que é o seu jeito de lidar com a vida, né? O seu jeito de lidar com suas relações de uma maneira geral. Então foi assim, bem digamos, a superestrutura, né? E depois, porque o floral ele tem essa coisa de levantar questões, né? Você está dando para uma coisa, e daí a pessoa volta e traz lá uma outra, veio uma memória, veio uma coisa. Aí você vê que agora já posso entrar mais fundo um pouquinho, né? Vamos mais fundo um pouquinho. Tem florais para tudo, né, na verdade. Então, um dos florais, assim, que é um floral que eu amo, de Filhos de Gaia, que é o Limites Saudáveis, né? Foi um dos florais, assim, que deram uma segurada, porque por essa questão ela se sentia muito, uma autoestima muito baixa, né? Ela acabava dizendo sim para umas coisas que ela
não queria muito, nessa coisa de relacionamento, você acaba indo, depois você se arrepende, não era bem assim, né? Então, Limites Saudáveis foi um dos florais básicos dela, né? Assim. Outro floral que para ela também foi muito importante nessa etapa foi porque ela sempre queria parecer alguma outra coisa diferente do que ela era, né? Quem era ela. E aí o capim estrela, que é outro floral que eu sou apaixonada, o capim estrela que trabalha muito essa coisa de ser quem você realmente é, né? Olhar para os seus dons, para as suas qualidades, para as suas virtudes, para os seus erros, para as suas questões. Você é aquilo que você é, presta atenção, né? Entra em contato com esse ser que você é. E esse foi um floral também que ajudou muito. Mas, conforme a gente foi caminhando, começaram a vir, por causa das questões de relacionamento, começaram a vir umas questões mais... Mas e aí? E a infância? Como é que é a relação com seus pais? Como é que... Aí começou a vir uma história lá de trás, muito dura, muito difícil, né? Uma mãe, assim, que não dava muita atenção, mas especialmente um pai violento. Então, muito violento. E isso, por outro lado, ela foi crescendo e ela começou a ver que ela... tio, vizinho, tinha um olhar para ela, que era um olhar meio libidinoso, assim, né? E aquilo incomodava muito. Então, ela começou a se esconder, né? A se fechar, e foi fechando essa coisa. Como ela era uma pessoa muito ativa, com uma personalidade muito, muito assim, para fora mesmo, ela conseguiu sobreviver, né? E desenvolver lá o trabalho dela, e etc., porque ela realmente tinha um espírito forte que a colocava para frente. Mas começou a vir uma coisa de questões, e que fomos aprofundando questões de negação da sexualidade, e no caso de muitas pessoas que você atende, mulheres especialmente, né, na questão de relacionamento, tem o dedo podre para homem. Não, ela não tinha dedo podre nenhum. Ela falou, não, os homens que aparecem na minha vida são todas pessoas legais. Eu que dispenso. Né? Então, por quê? Não sei por quê. Acho que não vai dar certo, acho que não sei, é bom demais para mim. Né? Então, fomos aprofundando isso com muitos florais, aí uma questão de sexualidade muito forte, como uma ferida mesmo, né? Na questão da sexualidade. E um dos florais importantes nesse momento foi o cipó roxo. O cipó roxo vai lá buscar na sacralização desse espaço que dá vida, né? Então, e as reações foram muito boas, porque começaram a vir lembranças, né? E começamos a... Bom, aí outros florais continuaram, ela tomava outros florais também, que eram florais... Eu trabalho muito com bar, né? Filho de Gaia, tem alguns da Solares que eu gosto muito. Então, assim, mas tem alguns que são meio carro-chefe, né? O Manacá da Serra, né? Que vai também essa coisa da estrutura fechada, não permitir que entre, né? Uma coisa da transformação nesse lugar. Quaresmeira roxa, todo o tempo, né? Porque ali uma culpa, uma coisa muito grande. E
outro assim que foi muito forte foi o Lanterna do Coração. Porque também trabalha sistemas fechados, né? Quando o amor, você está trancada, né? O coração está fechadinho, e para ver se abre, né? E aí alguns florais que trabalham vergonha, né? Porque aí tinha uma coisa da vergonha, né? Da vergonha do corpo, né? Poder se mostrar, sensualidade, né? Aí o caju, né? Aí trazer à tona essa sensualidade. A tigrídia, porque ela tinha muita raiva, então estava muito nesse lugar, assim, de trazer uma suavidade para esse feminino, né? Então, assim, foram florais e que deram uma... E aí até é engraçado, porque um namorado, que ela estava arrependidíssima de ter dado fora nele, ele ligou para ela, não sei como é que deu depois, não, mas ele retomou a história. E eu não sei como é que ficou, porque aí depois também ela parou, né, o trabalho, ela já se sentiu melhor. Você sabe como é com floral, né? Você começa a se sentir muito bem, já tinha muito tempo. Tá tudo certo, vamos embora. Vamos embora, né? Já tá bom, já tô... Mas é incrível, né? Como essa coisa da abertura. Muito tempo, né? Um trabalho longo. Foi um trabalho curto, mas você vê os resultados. Quando a pessoa quer, que também tem isso, né, Mariângela? Se a pessoa não quer, fica brincando. A gente tem que querer, sabe que é um trabalho, não é assim, tomei floral e pronto, tudo aconteceu, é milagroso nesse nível. É milagroso sim, mas é milagroso num outro nível. É abrir, é trazer informação para você e você poder usar essa informação, essa consciência que chega, você pegar essa consciência e botar na vida, em prática, né? Então, exige muito da pessoa, né? É isso mesmo. Mas fala um pouquinho também. O caso é que o nosso tempinho tá chegando no finalzinho, sabe? É bom, ainda bem que deu tempo, né? Deu tempo de tudo. Olha, Elisinha, você não tem ideia da admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, por todas essas coisas maravilhosas. Eu podia ficar aqui o resto do dia escutando seus casos, porque é tudo tão interessante, né? Obrigada. E eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, né, em compartilhar o seu conhecimento, a sua prática com a gente, né, nessas lives de café da manhã que a gente tem feito, né, que é muito importante para que as pessoas fiquem sabendo mesmo qual que é o alcance da terapia floral, né? E a gente sabe que a Maria é uma que ela não economiza divulgar os outros sistemas florais, nem divulgar, porque eles são todos maravilhosos, né? Todos maravilhosos. Então, esses que a gente faz, eles são muito legais. Então, te agradeço do fundo do meu coração. Quem agradece sou eu, essa oportunidade. Eu acho que essa pandemia e essa coisa da gente ter que fazer lives, isso foi muito bom para a terapia floral, porque da gente falar e das pessoas irem ver. Então, eu acho que deu uma divulgada tão grande, porque tem seus lados negativos, mas a gente tem que ver o que tem de positivo também, né? E se a gente conseguir aproveitar o que tem de positivo, e a gente está aí para caminhar com a terapia floral, né? Sempre ampliar, e você é uma trabalhadora aí também em Minas, né? Da terapia floral de muitos anos, e eu agradeço muito e desejo sempre o maior sucesso e que a gente possa se encontrar outras vezes. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Beijo. Obrigada a todos que assistem também. Obrigada a todos e um bom dia para todo mundo. Bom dia.